problemas de conexão. Espera o pessoal entrar aqui. Bem, pessoal, nós tínhamos iniciado já, mas acabou dando um problema aqui na conexão. Refiz o processo aqui, vou esperar a professora Lília voltar para a gente continuar o bate-papo. À noite a internet. Acho que à noite a internet sai para assistir um filme e deixa a gente na mão aqui. Vou esperar mais um pouco aqui. Obrigado pelo retorno, Gilimária, Guilherme. Vocês me ouvem bem? A conexão melhorou agora para vocês? Beleza, ótimo. Esperar a professora Lília voltar aqui. Obrigado pela... Opa, Lilian está aqui. Obrigado, Guilherme. Caímos. Nossa, eu tava brincando, mas é verdade. Esse horário aqui onde eu moro no prédio, a internet ela sai para passear e deixa a gente na mão. Mas vamos voltar aqui então. Obrigado aí, pessoal que ficou com a gente aqui. Tem mais gente entrando agora também. Então, Lília, a gente está falando um pouco ali da tua tese. Você estava contando que você fez a tua graduação já gostando muito de exata, já sabendo que era marketing, focando em psicologia. E aí, até onde eu ouvi antes de travar aqui também, acho que depois todo mundo acabou caindo, que aí você foi buscar a psicologia por justamente tirar um pouco da subjetividade, né? Psicologia tem uma base que é da psicometria, por exemplo, que é muito mais assertiva, né? Tem escalas, tem formas de medir de maneira muito mais profissional, por assim dizer. E é isso, então, que acabou norteando a tua carreira na área de marketing, é isso? É isso mesmo, esse amor pela medição, pela mensuração correta, né? Mas é mais uma inquietação por tentar entender o outro, né? Tentar entender o lugar do outro. Então, isso é o que me encanta na carreira de marketing, né? Ele você entende, você participa de mundos que não são do seu repertório, ok? Então, um dia aparece um cliente que trabalha com motocicleta, eu nunca nem andei de motocicleta, e aí você vai tentar entender o que leva o cara a andar de motocicleta, né? Por que ele faz isso, quais são os sentimentos que ele tem. E o que eu estava falando antes da gente cair, era que, lógico que a gente tem as medidas psicométricas de autorresposta. Então, a gente tem um monte de questionário, né, que fala de personalidade, de traços, enfim, mais apreço ao risco, aversão ao risco, escolha, tem de tudo. Mas no próprio doutorado começou a me preocupar a gente se apega muito na autorresposta. E com a internet, a gente tem medidas que são dados secundários, né, melhores do que a autorresposta. Então, eu me interessei, por exemplo, por eye tracking, no qual a gente, por exemplo, aqui, qualquer pessoa pode pegar esse vídeo depois e colocar um programinha super fácil do Python, né, no qual roda aqui e vê como é que está a minha pupila, se der para ver se a imagem está boa, né, minha pupila, se ela dilatou ou não, para ver se eu estou realmente engajada, né? Aliás, tem até uma plataforma educacional que está tentando fazer isso, né? Para os alunos, para ver se o aluno está prestando atenção e tal. Legal. E eu tenho medo dessa época chegar para a gente, Ricardo, porque aí a gente vai ficar numa tela e vai ver que nem o Ibope, sabe? Do Faustão. Estão gostando da aula, não estão gostando, está diminuindo o engajamento. Agora, o que a gente faz para subir o engajamento, entendeu?
Então, e isso não é só de olho, a gente pode medir skin conductance, né? Pelo sensor de digital do celular, né? E eu posso medir um monte de coisas que não depende de você me falar, no qual tem vários vieses, viés de desejabilidade social, enfim, né? E isso tem me apaixonado muito. Por quê? Como eu falei no começo, antes, a minha primeira experiência era um CD que chegava de 2 em 2 meses. Ou seja, quando eu ia analisar a minha estratégia, eu já tinha passado 2 meses do que eu tinha feito, né? Hoje, eu consigo ver em tempo real se o consumidor está gostando ou não, se ele está engajando ou não, se o layout da loja está ok, e principalmente loja digital, no qual isso é muito fácil de coletar. Como eu falei no começo, o que me falta é braço. É muita vontade de pesquisar tudo isso e pouco tempo, poucos alunos, né, para fazer isso acabar girando, porque tem um mundo aí de oportunidades nessa área. E quem quiser empreender nisso, essa é a hora. É como a gente estava na febre do ouro, né? Quando tinha os bandeirantes aqui em São Paulo e Minas Gerais, né? Então, tinha as minas, isso aqui também é um terreno completamente inexplorado, é só mato agora. Exatamente. Até para fazer um breve resumo do que nós discutimos, tem gente que está entrando agora, nós tivemos um problema de conexão, mas a gente já está batendo papo já tem um tempinho. A professora Líria vai estar conosco no MBA em Marketing Estratégico, na disciplina de dados, pesquisa e tendência. E nós estamos conversando um pouquinho da experiência, inicialmente da trajetória dela. E o que é bacana, até bate-papo curto que nós tivemos até aqui, o que é bacana é realmente assim, o marketing ele vai estar sempre tentando entender o comportamento para depois montar uma estratégia. E aí, quando a gente começa a pensar na estratégia, não tem uma estratégia que é correta, tem justamente a estratégia que está sendo medida, né? Aí, efetivamente, você consegue trabalhar. Uma das disciplinas que a gente vai ter aqui também no MBA, Lina, que eu acho que também você usou também na tua carreira, que é experimento, né? E trabalhando com dados hoje, a questão experimental também se torna bastante importante para o gestor. Ele pode testar antes de errar. Você tem algum case que você já trabalhou sobre experimento? Então, eu estou aqui com um negócio aberto que eu preciso estudar, que é a questão do experimento, porque normalmente quando a gente faz experimento, a gente faz prévio, né? Então, esse é o nosso padrão, que nem quando eu fiz o doutorado, eu fui ver se a ocitocina tem implicações na confiança da marca, né? E aí você faz um experimento totalmente controlado, um experimento de laboratório, que é importante, não estou dizendo que não é, para ver se aquilo tem alguma aplicação, para depois você testar no mundo real. Com a internet hoje, você consegue fazer o experimento com uma amostra dos seus consumidores no tempo real. É quase um teste de mercado, né? Então, você não... E aí eu tenho entrado muito, acho que você também está nisso, em estatística bayesiana, né? Eu estava falando isso com o nosso colega, o Delane, né? Sobre teste de Gambit, né? Que eu estou aqui, está aberto do meu lado para eu estudar. Porque é um tipo de teste AB, no qual, ao invés de eu esperar ver o resultado e depois rodar a nova para ver se teve diferença entre os grupos, ele já vai calibrando em tempo real. Então, ele vai vendo assim, ó, essa aqui é a preferida. Aí ele vai mostrando para todo mundo e fecha naquela escolha, né? Um post de rede social, um vídeo no YouTube, pode ser até uma série nessas streaming, Netflix, Disney Plus e tal. E isso, imagina quanto isso salva de dinheiro e tempo para o profissional de marketing, né? Então, é um mundo muito novo e é como se fosse marketing on steroids, né? É um marketing assim, que está super fortão e a gente precisa nadar de braçada nisso porque as oportunidades são muitas e muita coisa interessante para fazer agora, enquanto a estrutura da internet ainda está sendo construída, concorda? A gente não tem uma estrutura que a gente sabe que é essa que vai ficar, né? Que vai ser estável por um tempo. A gente ainda não está nesse momento. Então, ela é interessante da perspectiva da estratégia e ela é interessante da perspectiva do pesquisador também, né? De tentar entender por que é assim e por que foi assim naquele momento. Eu não sei se você está sabendo, só para, né, do caso do Reddit ontem, da GMB, né? Alguma coisa com B, né? No qual os
o pessoal eu estou no Reddit também, né? O pessoal da subreddit Wall Street Bets se uniram, porque viram que tinha uma posição de short da Melvin Capital e forçaram isso para ganhar dinheiro. Eu vi lá que teve um cara que investiu $11 mil e está com 10 milhões, né? Que isso? Em valor não está com 10 milhões na mão, mas está com 10 milhões em valor de opção de short, né? Isso aí é uma coisa. Como que isso aconteceu? Olha só que interessante, como que eles se organizaram, porque são zoomers, são o pessoal que nasceu depois de 94, né? O que foi tédio, foi a falta de emprego, foi a própria estrutura da rede, né? Eu estou aqui procurando algum aluno aí que está me vendo, fala comigo que eu estou a fim de fazer uma netnografia, um web scraping do Reddit para estudar esse caso. Legal. E é bacana, porque os caras, eu li um pouco sobre isso hoje também, parece que o pessoal conseguiu se organizar por meio do Telegram, né? Começaram a bater papo, impressionante como a força desses consumidores, no caso de investidores, né? Eles conseguiram direcionar o mercado, isso é fantástico, assim. É fantástico, mas ao mesmo tempo, para nós que estudamos no marketing, até uso a palavra militar no marketing, né, que a gente tem que defender muitas vezes para as outras áreas a importância do marketing, é cada vez a força. Então você imagina, você está controlando o mercado, de repente vem uma força que você não tem a mínima ideia. Que o pessoal está batendo papo, aí combina, fala, gente, galera, todo mundo para o mercado agora, vamos mexer. Cara, é fantástico isso, mas ao mesmo tempo é bem engraçado. Até pegando o que você está falando, que é legal, porque assim, uma parte do bloco do curso, a gente vai discutir também inteligência de mercado. E aí quando você fala, por exemplo, desse exemplo, mercado acionário, a ideia de criar esse bloco no curso, e aí você está no mercado tanto quanto ensino, mas você também está como consultor, dentre outras habilidades, o que eu sinto um pouco é que ainda algumas empresas, a gente está falando aqui de Goiás, não tem tantas multinacionais como é em São Paulo, né? Então são muitas empresas familiares aqui, de maneira geral. Mas existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem o poder do marketing nas empresas. Elas entendem a área de finanças, entendem que o marketing é apenas um comercial. Manda para o marketing que o marketing que vai vender. E acho que precisa discutir um pouco a força do marketing. Como é que você vê essa questão do marketing sentar na mesa e conseguir ter a mesma voz de outras áreas? Eu acho que isso é uma questão também de o profissional se preparar para isso, né? Porque às vezes o profissional de marketing que está na pesquisa e está na análise, ele tem uma mentalidade que eu também tenho, compartilho de curiosidade, entender como funciona. Mas o pessoal de negócio, né, o comercial, como você fala, eles querem saber como isso me ajuda a ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa que é de dados, e eu recebo muitos alunos que vieram da estatística, da engenharia, ou que aprender, ou da tecnologia da informação, e aí querem trazer isso para o marketing. É preciso falar assim, olha, isso trará resultado assim, você consegue medir o funil dessa forma. Qual é a taxa de Marketing Qualified Leads, Sales Qualified Leads, qual que é o CAC, o custo de aquisição do cliente, né? Porque isso, você mostrando que você melhora essa performance, você vai melhorar a performance da empresa no final, né? E no caso só para dar o exemplo do negócio do Reddit, né? Isso é uma questão de inteligência de mercado, de olhar para o que está acontecendo no mundo, que é aquele texto que a gente passa para os alunos, que é super atual de miopia em marketing do Levitt, né? E o que acontece? A Melvin Capital e todos esses hedge funds, né, eles estão como as empresas que se recusavam a fazer transformação digital antes, né? É falar assim, eles pediram para a SEC, que é a CVM de lá dos Estados Unidos, fechar o mercado, deixar de vender, e deixou de vender durante o tempo. Abriu agora à tarde, eu estava vendo no Twitter, né? Por quê? Porque eles não imaginaram que isso poderia acontecer, porque eles não estão nesse mundo, né? E você precisa ter os olhos abertos para o que está acontecendo no mercado, porque o seu negócio, o seu modo de ganhar dinheiro pode ficar obsoleto, né? E aí os alunos pensam, isso é muito acadêmico, é de 1960, é muito velho. Velho nada, ninguém aprendeu a fazer isso ainda desde os anos 60, né? Então, é super atual, e isso precisa se colocar na cabeça. Então,
claro que você tem que ter uma cabeça analítica, e eu sei que a gente tem, eu empatizo com isso, de analisar os dados, ver o que está acontecendo e tal, pela curiosidade em si de saber. Mas aquilo precisa ter uma aplicação, porque a gente não está fazendo pesquisa básica aqui, né? A gente está na empresa, a gente precisa gerar resultado. Então, como que isso pode se transformar em uma ação prática? E mesmo que ela não possa ser uma ação prática agora, ela pode ser como se fosse um hedge, uma proteção para o futuro, porque eu estou olhando o que é que está acontecendo, né? E isso é preciso fazer, tanto na sua vida pessoal como empresa. Porque o seu negócio pode parar de existir por causa disso, né? E ao mesmo tempo, quanto mais você consegue entender de maneira mais completa, né? Ou nós da administração, a gente gosta de falar palavras bonitas, né? Então, de maneira mais holística, né? Entender tudo ao mesmo tempo, isso tem uma baita de uma implicação, porque o marketing eu vou pensar no comportamento, eu vou pensar nos canais, né? Eu vou pensar no ambiente físico digital, eu vou pensar em integração, como é que eu vou jogar isso para um aplicativo, como a gente está falando, né? Um Telegram que até então estava mais quietinho, eu estava olhando hoje, o Telegram já começou a criar uma API para quem está no WhatsApp migrar para lá. Então, a gente vê cada vez mais as redes, obviamente, se fortalecendo e conseguindo criar, que eu acho que é a lógica do conceito central de marketing, né? A venda em marketing é consequência, nossa preocupação é valor. E aí, obviamente, nós também, como profissionais, a gente tem que entregar o valor, mas a empresa quer saber, tá, mas o que o marketing vai entregar para mim? Ah, beleza, será que o meu consumidor vai conseguir reconhecer efetivamente o que eu estou fazendo? E acho que é bacana também do que você acabou posicionando. Quando a gente vai, por exemplo, para o mercado de ensino, há uma inquietude que a gente quer saber tudo. Então, que a gente acaba sabendo um pouco de tudo. Aí você vai para o mercado, você fala, poxa, mas qual que é o caminho que a gente vai ir? Agora, quanto mais estratégia você tiver, é uma forma de você conseguir, né? Obviamente, com seus erros ali, você conseguir de fato se posicionar, porque tem um grande desafio. E aí, pegando então, se eu quero de fato conseguir ter um desafio, gerar um valor, você que está no mercado, digamos, um pouco mais maduro, que é o mercado aí do Sudeste de São Paulo, quais serão as habilidades que você entende que o profissional de marketing tem que ter? Porque assim, aqui nós temos na conversa alunos que estão ainda na graduação, tem executivos, tem pessoas que têm empresa. Como é que você vê que, se a gente tivesse que nomear, quais serão as habilidades dos profissionais de marketing? Olha, eu vou começar pela que é mais nova, tá? Quem quer entrar em marketing analítico tem que aprender a programar, né? Eu ouço de alguns colegas falando, eu não vou aprender a programar nessa altura do campeonato, né? Olha, Inês é morta, se você não sabe, né? Porque a questão não é, tudo bem, se você é um executivo, você é o CMO, né, da empresa, você não vai pegar e escrever o código, mas você precisa saber o que dá para fazer com aquela ferramenta, entendeu? E aquela ferramenta é importante, porque às vezes você fica muito preso em softwares que são proprietários, aí você fica pagando o software, né? E cada software desse né? Eu fiz uma cotação outro dia para um software para agilizar um negócio da consultoria, o preço assim viabilizava o projeto, né? Enquanto se eu fizesse no Python ou no R, estou falando do Python e do R porque são as duas que eu gosto e que a gente mais usa, né? Mas pode ser outro também, né? O Python, eu faria isso de graça sim. Claro que tem o valor do meu trabalho ali, mas os softwares são livres, né? E isso é muito, muito importante. Mas, como a gente estava falando antes, não adianta só saber programar. Eu posso ser ótimo em programação, mas aí eu vou ser um desenvolvedor, eu vou ser um cientista de dados, eu vou ser um engenheiro de arquitetura, eu vou fazer outra coisa. Mas o profissional de marketing, ele tem que casar com a inteligência mesmo, comercial e de mercado, né? No qual ele tem que transformar isso em ações factíveis para a empresa perseguir, né? E ele precisa entender qual que vai ser a aplicação disso no futuro, né? E agora. Então, a gente tem que saber de economia, a gente tem que saber de estatística e a gente tem que saber de comunicação, de distribuição, de posicionamento de produto e também de precificação, né? Que aí é o P que os alunos deixam todos de lado, né? Eles acham que fazer precificação é só fazer preço baseado em custo, né? Aí a gente ensina para eles análise conjunta, eles ficam assim, nossa, tem isso, o cara ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Então é uma coisa assim que precisa, porque as pessoas têm como você falou, defender, né, a disciplina,
As pessoas têm uma ideia de marketing que é enganação, fala assim, mas isso aí é marketing, né? Marketing é muito mais do que só a comunicação, né? Aliás, a comunicação é um pedacinho, assim, de tudo que o marketing faz. Então, por isso que eu me apaixonei por marketing, sempre soube que queria, e era isso que eu queria fazer, porque eu, aí, né, falando da experiência, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma oportunidade de trabalhar com a Junior Achievement, né? E aí eles trabalham isso com os alunos de ensino médio, mostrando como funciona uma empresa, as áreas e tal. E lá, no ensino médio, acabaram me apresentando a área de marketing, eu acabei ficando responsável por essa área no projetinho que a gente fez, com 16 anos, né? E foi aí que eu decidi que ia ser isso. Legal. Então, a primeira habilidade que você recomenda para profissionais aí é essa questão da programação, né? O aspecto mais analítico. Habilidade que você entende que os profissionais que te precisam ter nesse momento? Desculpa, você cortou, Ricardo. Então, dentre as recomendações, né, sugestões das habilidades necessárias do profissional de marketing, a primeira que você colocou é esse conhecimento de programação, de raciocínio, né? Teria alguma outra que você indicaria também para o pessoal? Estatística. Profissional de marketing analítico que não sabe estatística não sobrevive meia hora no mercado, né? Eu não sou uma estatística, né? Eu sei estatística por curiosidade, por formação de mestrado e doutorado, né? No qual a gente tem, e eu busquei isso também, uma base forte em estatística, porque era necessário para mim, né? E isso é muito mais do que só a matemática, né? É entender. Os alunos às vezes me perguntam, deve acontecer também com você, professora, como é que você sabe que nesse caso é para fazer isso? Eu, assim, muitos anos trabalhando com base, desde lá atrás, para fazer isso, né? E antes, né? Aí a gente que está mais velho já pode falar isso. Antes eu tinha que pegar uma tabelinha com uma régua, analisar os pesos, Fs e tal. Agora, ó, fica tudo mais fácil, né? Tu tem a saída e você põe um vídeo do YouTube do lado para te ensinar a ver a saída. Então... Você toca, acho que num ponto interessante, assim, o profissional, principalmente quem está trabalhando em consultoria ou quem é freelancer, por exemplo, tem aquele velho desafio de conseguir precificar, né? Dar o seu próprio valor. E aí que você, de fato, conseguir entender mercado e você ter habilidade mais analítica de você conseguir quantificar o seu preço, porque senão você vai entrar numa briga por preço, você consegue entregar, mas se suas horas de trabalho forem embora, você não consegue entregar nada mais consistente, aí de fato você vai gerando um caos, né? Sua agenda está lotada e você não ganha nada de dinheiro, porque o mercado não está conseguindo te valorizar para tudo isso. Agora, acho que tudo nesse mesmo contexto que a gente tem conversado, tem outro ponto que eu queria a gente batesse um papo também, como a disciplina que você vai conversar com a relevância da tecnologia nesse processo todo. Você falou de linguagem de programação, aí como é que você vê o profissional de marketing impactado por tecnologia? Acho que a própria pandemia evidenciou muito isso, né? Nós estamos cada vez mais digitais, a gente trabalha 24/7 praticamente hoje. Como é que você tem visto isso? Então, assim, essa questão de dados, e como eu falei de dados de internet, não são os únicos dados que existem. Lógico que a gente vai juntar com dados, por exemplo, de IBGE, posso juntar com dados de questionário, né? Mas como combinar tudo isso para traçar um estudo, para tentar mapear uma tendência, né? E aí tem um exemplo, eu não sei se a gente conversou sobre isso antes, da oração do Sírio na pandemia. Eu falei isso para você? Não. Não, esse caso foi muito, muito interessante, ficou na minha cabeça. Porque quando a pandemia do coronavírus começou lá em fevereiro nada, dezembro de 2019, ainda não era pandemia, estava só na China, né? Então, aí começou, né, a passar, e aí a gente fechou aqui no Brasil dia 13 de março, né? Uhum. Mas já em abril, eu já estava vendo alguns estudos tentando correlacionar pesquisas no Google com aumento dos casos de coronavírus numa determinada região. E aí você bem sabe que a gente pega esses dados no Google Tendências, né? Então a gente vai lá e fala sintomas. Que sintomas?
nos Estados Unidos foi assim, não sinto cheiro e não sinto gosto, né? E aí a gente via um aumento dessas pesquisas nessas regiões que aí depois tinha um lag time de um tempo que tinha o aumento nos casos, né? Porque até o cara ir lá no hospital, fazer o teste e tal. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente não tem o WebMD, que dá esse negócio de você digita os sintomas e ele fala o que você tem. Não, você tem X% de chance de ter isso ou aquilo. Não é muito comum as pessoas digitarem isso. E aí um cara de SEO, que é Search Engine Optimization, que é esse negócio de estudar as buscas, né, nas ferramentas de busca, principalmente o Google, ele pensou assim, como é que eu vou fazer isso? E ele é do Ceará. O que eu vou fazer? Ele falou assim, eu vou pegar os dados do Ceará para buscas de oração do Sírio. E ele achou uma correlação altíssima de busca por oração do Sírio e um aumento no número dos casos de coronavírus. Justamente porque as pessoas começavam a sentir os sintomas, se sentiam ansiosas, né, ou preocupadas, e aí buscavam a oração do Sírio para orar naquele momento. Ai, meu Deus, não é coronavírus, ou meu Deus, me cura, alguma coisa desse tipo, né? Olha, veja, não é só estatística, não tem nada de programação aí que você pega com o Google Tendências, mas é uma inteligência de quem sabe pensar, correlacionar lá com o CRE, né? O que tem naquela região que é típico e que vai se colocar na cabeça do consumidor mesmo, né? Uhum. É um trabalho quase de detetive. Isso, né? Porque talvez o grande desafio que a gente tem como profissional é ter sacada, né? Ter insight. A gente, na conversa de terça-feira foi sobre criatividade, um pouco isso. Poxa, deixa eu pesquisar uma correlação aqui, então, entre religião e doença. O que eu vou encontrar? Como é que eu posso me posicionar? As próprias empresas acabam usando isso muito como comunicação, né? Faz uma postagem. Se você conhece, tem um perfil chamado, acho que é Jardim da Ressurreição, que é um perfil no Facebook, que é uma agência que trabalha com como é que fala? Um cemitério. E aí eles vão brincando o que está acontecendo. Então agora está brincando aquele MC lá, aquela música do Butantã. Então você vai pegando o que está acontecendo e você vai tentando olhar, obviamente, como você falou, o Google Trends, né, que é uma ferramenta gratuita que você troca país, vai jogando palavras-chave, você vai ter um monte de insight para pensar, por exemplo, a comunicação. Uma das áreas que mais crescem hoje, por exemplo, em marketing, é que era de copy, né, copyright, que o pessoal justamente vai tentar pegar e vai conseguir, por exemplo, aumentar métricas de engajamento e por aí vai. E é claro que esse objetivo ele vai passar sempre por um ciclo, né? Por isso que eu acabei de fazer essa provocação. Eu, como profissional de marketing, o que eu tenho que ter de habilidades? A gente conversou bastante sobre esse conhecimento muito mais analítico, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar como é que o marketing vai gerar valor para isso. E aí a habilidade, acho que você vai agregar bastante no curso, que é olhando pouco para a consultoria. E uma época que eu tive também consultoria, o grande desafio que eu tive com meus clientes estou te contratando, quanto que eu vou ganhar com você? E essa conta é o desespero, né? A consultoria, você pode fazer um monte de conta, você fala, não, você coloca R$1.000, a cada R$1.000 que você está me pagando, eu vou aumentar tanto seu faturamento. Essa relação não é direta, mas o mercado quer que seja, né? E aí você tem que saber justamente conseguir entregar tudo isso. E a gente fecha esse ciclo, né, da discussão pensando nas técnicas ou nas estratégias de marketing. Então, a gente falou um pouquinho de experimento, a gente está falando um pouquinho até de marketing analítico, também falando de dados, que aí eu acho que o profissional de marketing, de fato, vai conseguir pensar, bem, dentro da minha empresa, o que eu tenho para conseguir fazer alguma coisa diferente? E aí, acho que até pensando nas aulas mesmo, a gente vai conseguir conversar com quem está começando agora na área de marketing, um cara que está dentro da empresa, de fato, ele tem a chave, né? Porque é diferente. O cara que está dentro de uma empresa, que tem a chave do cofre, e fala assim, vou mudar as coisas aqui. Poxa, legal, onde que eu vou, como é que eu consulto, isso vai fazendo uma grande diferença. Como é que você está vendo agora essa mudança para os próximos meses agora, na nossa área de marketing pessoal? Você fala assim, se a gente voltar ao real ou por causa do digital? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque a gente conversar agora, tá vendo o jornal, parece que o lockdown vai acontecer de novo, né? O negócio está piorando no Brasil inteiro, né? E aí a gente volta para um cenário que a gente achou que tinha entendido como é que funciona, né? E a gente não entendeu. E eu acho que justamente isso, a internet, ela amplificou, né? Então, não porque a gente não tinha essas disrupções antes, a gente até tinha, mas a gente consumia notícia de um outro só,
a gente assistia com entretenimento de um local só, de pouquíssimos canais, né? Então, isso dava uma sensação de estabilidade na vida maior, né? Hoje, você sente, tem uma avalanche de informações, você sente que você não consegue, porque você não consegue mesmo, né? Acompanhar tudo de tudo. E aí, o profissional de marketing vai falar, Lilian, mas eu tenho tanta coisa para analisar que eu até paro e falo assim, não vou analisar nada, porque o tanto que eu tenho, eu não vou conseguir. A questão é diferenciar, e você deve ter lido esse livro, O Sinal e o Ruído, do Nate Silver, né? O que é sinal do que é ruído, né? Qual que é o marcador mais importante? Qual é aquele que me dá realmente um norte, né? Do que está acontecendo? E se eu perceber que tem uma tendência de queda ou de alta, por exemplo, quando eu estava lá na NASA, o Senior Data Scientist da NASA, ele fez uma análise sobre, porque eles têm uma base de dados lá, sobre projetos que foram feitos, que chama Lessons Learned, né? É uma coisa de gerenciamento de projetos que todo projeto faz e coloca num repositório. Que repositório é esse? São planilhas do Excel, tá, gente? Aí eu fiquei chocada de saber que a NASA também usa planilha do Excel, tá? E aí, qual que era E ele fez um trabalho muito legal com um software que é free, chamado Neo4j, que é quase um GFI, que faz análise de proximidade, né, conta palavras e tal, né, dos nós entre a rede, né? E ele fez uma análise sobre o voo da Challenger, sabe? Aquele que explodiu, né? Eu não sei se foi na decolagem ou na arrancada, mas enfim, né? Ele explodiu. E aí, você olha uma análise besta. O que ele achou que foi mais importante para esse negócio foi que, num período de 6 meses anterior ao acidente, a menção, a tile, que é, traduzindo azulejo, mas não é bem azulejo, são as coisas que você coloca na camada do ônibus espacial para protegê-lo, né, da fricção, do atrito com a atmosfera, ela aparecia muito, né? E isso era um sinal de que tinha alguma coisa. Então, você fala assim, por que está todo mundo falando disso, né? E isso é uma coisa que você pode... Tudo bem, você não precisa absorver tudo sobre tudo, mas você precisa ter esses indicadores do que está acontecendo, né? Do que as pessoas estão falando. Só para dar um exemplo de marketing, a gente está tendo muita crise entre gerações, como você falou, né? O cara que é executivo e tem a chave do cofre, e o cara que está entrando agora e sabe tudo do que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o cara novo, os Zoomers, eu vejo uma mudança de comportamento, até pelas pesquisas, quando a gente faz grupo de foco, ou web scraping com dados dessa idade, que eles relaxam jogando jogos de videogame. Videogame aí, seja no computador, no celular, é assim que eles relaxam, né? A minha geração e a sua, a gente relaxa assistindo televisão, porque a gente é geração... né? Então, a gente relaxa assim. Isso é uma coisa que o cara que é da geração nova vai trazer, vai falar assim, pô, você já pensou em fazer advert em videogame? Fazer product placing em videogame? Isso é uma coisa importante. E o cara que tem business savviness, né, que ele tem a chave do cofre, ele vai trazer o que a gente pode fazer, que estratégia funciona melhor. Que estratégia, por exemplo, psicológica, do que paradoxo da escolha, esse tipo de coisa. É universal, é para todos os seres humanos. Funciona aqui, funciona nos Estados Unidos, funciona em Goiás, funciona em São Paulo, não muda, o ser humano não muda. E eles juntos vão traçar uma estratégia que vai ser mais vencedora, né? Mas uma coisa é o cara daqui mais novo e o cara, eles estão com essa inteligência, mas o que eles podem gerar é muito maior do que a soma do QI dos dois, né? Legal. Volta ao conceito lá de sinergia, né? Eu sozinho faço uma coisa, para outra pessoa a gente consegue entregar ali muito mais. Bem, aproveitar então, Lilian, te agradecer muito aí pelo bate-papo. E mais uma vez, te agradecer muito por ter topado entrar no projeto. Espero que assim que a gente conseguir montar o cronograma, para que você possa chegar no teu módulo de dados, pesquisa e tendência, se Deus quiser a vacina já esteja aplicada, você possa vir aqui para Goiânia para você conhecer, vai ser bem bacana. E aproveitar, então, te agradecer por ter topado também conversar aqui, que é mais um momento aí da tua agenda. Fica, então, as portas abertas aqui.
Aproveitar e falar para todo mundo, então, a professora Lília é uma das professoras do nosso MBA em Marketing Estratégico, que a gente está com as inscrições abertas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para a gente poder conversar um pouco mais sobre as disciplinas, e também, efetivamente, como que a gente quer que, efetivamente, o que a gente esteja fazendo no curso impacte no teu trabalho. Tá? Ou seja, sair efetivamente da conversa, mas, poxa, eu quero chegar na minha empresa segunda-feira com a minha cabeça borbulhando porque eu tive um monte de ideia, tá? Esse é o foco. Então, Lídia, fica à vontade para os agradecimentos e palavras finais. Muito obrigado. Ai, obrigada, Ricardo. Obrigada a todos aí. Para quem quiser entrar em contato comigo, busca aí o site da sinapseconsulting.com.br e lilian@sinapseconsulting.com.br. Estou aí à disposição para todo mundo que quiser tirar dúvidas. E legal. E espero também estar aí em Goiás, conhecer a terra aí e conhecer mais esse Brasilzão e conhecer os alunos também. Aproveitar, já que você está falando de formas de te alcançar, vale muito a pena você seguir no LinkedIn da professora Lília. Até eu estou lendo um livro, aquele Hábitos Atômicos, que você indicou no final do ano passado. Cara, é sensacional, assim, quebra a cabeça, né? É bacana, então de vez em quando a professora Lília coloca muita dica de livro que ela está colocando nos insights para vocês pesquisarem aí também. Então, Lília, se cuida, muito obrigado, a gente vai se falando aí com o projeto em andamento, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.